temos esses números sinistros para a situação real observada, ou seja, para os nossos registros de sinistros. Então, aqui a gente está falando de boletins de ocorrência, tá? E aí, pessoal, vou ser bem repetitivo mesmo em várias coisas. Quem pega mais rápido talvez vai se cansar. Mas eu vou, né, justamente repetindo várias coisas que eu fui falando para a gente não se perder no processo, tá? E temos o número real de sinistros nos locais do grupo de comparação, também observado a partir dos boletins de ocorrência. Quem que é capa? É o nosso número real no local tratado antes do tratamento. Quem que é lambda? É o nosso número de sinistros depois no local tratado, no nosso... só isso, né? No nosso local tratado, tá? Então, aqui com base nos registros, esse depois a gente conhece, tá? Aqui já está o efeito da contramedida, nesse lambda. O nosso mi é o número antes nos locais do grupo de comparação, tá? Obviamente, no grupo de comparação, eu não tenho a implementação da contramedida. Então, o antes e depois é com base no período de tempo do local tratado. E o nosso lambda é o depois, também real, observado, medido. Desculpa, o nosso gama é no local, nos locais de comparação, tá? O que a gente quer calcular? A gente quer calcular o número esperado de sinistros, tá? O primeiro passo para a gente é calcular esse número esperado de sinistros, tá? No nosso local tratado, caso a medida não tivesse sido implementada. Então, o que a gente quer calcular é este nosso π, tá? Então, daqui a pouquinho o π já aparece ali na nossa legenda. E a gente quer fazer isso, calcular esse nosso π, né, que é uma previsão, porque eu não tenho essa realidade, com base no que aconteceu no nosso grupo de comparação. Essa é a lógica que eu acabei de explicar antes na teoria, tá? Então, aqui temos só a descrição das nossas variáveis, tá? Como eu já acabei de falar para vocês, só para vocês ficarem com tudo isso registrado aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, na tarefa de calcular o nosso π, tá? O que é o nosso π? Antes de ir para a equação matemática do nosso π, tá? Tudo que a gente vai querer calcular aqui é o nosso π, o nosso delta, o nosso θ e o desvio padrão, sigma, do nosso delta e do nosso θ, tá? O que é o nosso delta e o nosso θ? O nosso delta é a variação dos sinistros antes e depois, com base em π. Então, é a comparação π lambda, depois real com depois previsto. Então, lembram dos gráficos que a gente utilizou na aula de ontem, que eu não comparava o antes com o depois, eu comparava o depois previsto com o depois real, sempre à direita do nosso gráfico. É a mesma lógica aqui, tá? O nosso θ é a variação percentual do número de sinistros, tá? E vamos calcular os nossos desvios padrões aqui, tanto do nosso delta quanto do nosso θ. Então, aquilo que a gente fez na aula passada de chegar numa redução e calcular, né, esse intervalo de confiança, mais ou menos tantos sinistros, a gente vai fazer na aula de hoje também. André? Professor, o senhor explicou agora isso que era a minha dúvida. Esse π aí, praticamente, como é que é? Especificamente, qual a diferença entre esse π e o que eu calculei na aula passada? Porque nesse eu estou usando o que? Grupos de comparação. Lá eu fico situado no mesmo local, é isso? Isso, exatamente. Vamos... Não, então tá, era isso aí na dúvida. Porque, na verdade, eu estou calculando um valor real com um valor imaginário, digamos assim, não é chutado, né? Mas calculado do que seria se não tivesse... Estimado é a palavra. Estimado, isso, tá. Só que naquele eu uso só os dados daquele mesmo local, e nesse eu estou usando locais de comparação para também chegar mais ou menos nessa estimativa.
Exatamente. O que a gente fez na aula passada? A gente fez isso daqui, ó. Né? O nosso antes, o nosso depois, e aí previmos o nosso depois a partir da equação da nossa reta aqui com base nesse histórico, tá? O que é o nosso π, tá? Aí deixa eu botar outra corzinha aqui, só para explicar direitinho. O que é o nosso π? Tá azul ali, vamos usar um laranjinha. O que é o nosso π? É este valor aqui, só que não estimado a partir dessa reta, desse modelo de previsão. Estimado a partir do nosso grupo de comparação. Então, a gente segue nessa tarefa de estimar, de comparar, na verdade, o que foi a situação dos sinistros depois. Então, isso daqui é registro. Boletins de ocorrência no local tratado. A gente segue nessa lógica de comparar o depois com o depois. O que a gente quer comparar é... Opa! É esse amarelinho aqui com esse azulzinho aqui de baixo, tá? Então, isso com isso. Então, esse amarelinho aqui é o nosso π. Tá? É aí que a gente quer chegar. Vamos continuar aqui, então. Então, vamos lá. O nosso delta é essa alteração no número de sinistros no local tratado, diferença entre depois esperado e depois real, o que eu acabei de mostrar ali. Tá? O nosso θ é a alteração percentual do número de sinistros no local tratado, diferença entre depois esperado e depois real. Então, a mesma lógica, só que percentualmente. Tá? O nosso desvio padrão de delta também, né, que vai manifestar esse intervalo de confiança, então, em cima do delta. Então, vou somar e diminuir do nosso delta calculado, e o desvio padrão de θ, eu vou somar e diminuir do nosso θ, na verdade, do nosso θ menos 1, para justamente saber este intervalo de confiança aí, a partir da nossa variação percentual, tá? Em todos esses casos aqui, no cálculo do θ, do sigma delta, ou seja, do desvio padrão de delta e do desvio padrão de θ, a gente está considerando as variâncias de π, lambda e gama, ou seja, né, deste valor aqui estimado no local tratado, caso nada fosse feito, tá? Do lambda, que é o número real de sinistros no local tratado depois, né? E do nosso gama aqui, que é o número de sinistros no local, nos locais de comparação, né? Depois, tá? A gente considera tudo isso. Como que é a nossa formulação? Antes da nossa formulação, temos mais algumas coisas aqui que eu até já disse anteriormente, tá? Nesses nossos cálculos aqui, tá, o nosso período antes deve ser equivalente ao período depois. Tá? Ou a gente tem períodos iguais, então 3 anos antes e 3 anos depois, 2 anos antes, 2 anos depois, e assim por diante, ou a gente passa isso para acidentes por ano, ou sinistros por ano. Tá? Ah, tenho 5 anos antes e 2 anos depois, então vou passar para sinistros por ano antes, deixando isso equivalente, né? E sinistros por ano depois, tá? Pode ser considerado um ou mais locais de tratamento, né? Aquilo que eu já expliquei anteriormente. Então, avaliação do efeito individual num único local ou do efeito conjunto, caso a mesma contramedida tenha sido implementada em vários locais ao mesmo tempo. E os nossos locais de comparação ou controle, né? Os locais não tratados devem ser necessariamente mais de um, tá? Bom, aqui nós temos a nossa formulação, então. Como que a gente calcula o nosso π, né? Bom, se o nosso π ele é função do que aconteceu nos locais de comparação, então a nossa formulação vai envolver essa relação aqui
entre o depois e o antes no grupo de comparação. Então, no cálculo do meu π, eu vou considerar essa variação no meu grupo de comparação. Então, é gama sobre mi, vezes o quê? Vezes o meu valor do antes. Então, a minha estimativa, o meu π, ele é o que aconteceu antes, corrigido pela comparação antes e depois no meu grupo de comparação. Tá? Então, aqui, essa razão aqui, gama e mi, representa a variação da sinistralidade no grupo de comparação antes e depois. Tá? Então, aqui eu tenho o cálculo do meu π. Tá? Só que qual que é o problema? Né? Eu tenho variâncias embutidas em tudo isso. Tá? Então, justamente por isso que a gente vai considerar os desvios padrão. Tá? Vamos avançar aqui. O nosso passo 2, então, depois de calcular o π, é calcular o delta. O delta é muito simples, como a gente fez na aula passada, comparar depois previsto com depois real. É o que a gente está fazendo aqui. Então, eu estou comparando lambda e π, certo? Então, π menos lambda nos dá a alteração na sinistralidade viária, tá? O nosso passo 3, calcular o desvio padrão do delta. Aí aqui, pessoal, eu estou dando uma equação pronta para vocês, tá? Se vocês pegarem lá o livro do Hauer, mas ele gasta, assim, umas 5 páginas, eu acho, calculando isso, explicando isso, e aí calcula a variância disso, calcula a variância daquilo, junta, assume tal coisa. Eu simplifiquei, tá? Então, aqui é uma cartilha prática para a gente aplicar a metodologia antes e depois utilizando grupos de comparação do Hauer. Então, eu já substituí tudo dentro de tudo, já calculei as variâncias, já embuti todas as equações até chegar nessa formulação final aqui, tá? Essa equação pronta desse jeito vocês não vão encontrar na literatura, tá? Vocês vão encontrar tudo quebradinho ali, tá? Então, aqui a gente tem o desvio padrão de delta, que é a função do π, né? Função do kappa, função do mi, função do gama, função do lambda. Tá? Vejam aqui que ele está raiz quadrada, né? Então, justamente aqui a gente tem uma variância e para calcular o desvio padrão, está tirando a raiz dessa variância. Tá? E aí temos o passo 4, que é calcular o nosso θ, tá? Que é a variação percentual. Na metodologia do Hauer, tá? Nessa variação percentual, ele considera a variância. Então, por isso, a gente não tem um cálculo simples do percentual, como a gente teria aqui, né, calculando o nosso delta, e esse delta, a partir desse delta, a gente poderia tirar uma variação percentual simples ali do sinistro, tá? Mas na metodologia do Hauer, ele embute a variância no cálculo dessa variação percentual do número de sinistros, tá? Então, é função dos mesmos parâmetros, lambda, π, lambda, kappa, mi, gama, tá? E temos o desvio padrão de θ. É uma equação só um pouquinho mais complicada, mas, né, tranquila de se resolver também, só colocar as coisas certas nos lugares certos, tá? Função do próprio θ, tá? Lambda, kappa, mi, gama, π, tá? Função desses parâmetros que se repetem depois novamente na equação, tá? Em termos de formulação, pessoal, tudo certo? Agora a gente vai para o exemplo, né, numérico aqui, para justamente a gente ver essa aplicação, interpretar esses resultados. Até aqui, tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos assumir, esse exemplo numérico é o mesmo exemplo numérico que a gente tem nessa literatura do Banco Mundial, nesse relatório que foi feito dessas alterações dos limites de velocidade em vias urbanas na Coreia do Sul. Tá? Então, o que nós temos aqui?
Vejam que é um conjunto de locais, tá? Por isso a gente tem um monte de sinistro aqui. Foi uma avaliação em várias cidades do país. Então vejam que aqui eu estou trazendo um exemplo bem abrangente, né? Mas a gente depois vai transferir essa realidade para uma realidade de rodovias, por exemplo, tá? Tem o número de sinistros depois. No grupo tratamento, então, locais em que a velocidade foi reduzida. No grupo de comparação, locais em que a velocidade não foi reduzida, sinistros antes e sinistros depois. Então, vamos calcular o nosso π. O nosso π, então, é o nosso kappa, 8891, vezes a razão entre o gama e o mi. O gama é sinistros depois no local de comparação, né, no grupo de comparação, sobre mi, que é sinistros antes no local de comparação. Então, 3575 dividido por 3467, que é o nosso mi. Eu tenho aqui, então, uma previsão para π ter 9.168 sinistros, caso nada fosse feito. Tá? Então, se o tratamento não fosse implementado, teriam ocorrido 9.168 sinistros no local, né, que seria tratado. Passo 2, calcular o delta. Então, o delta é π menos lambda. Então, é essa comparação aqui, ó. π menos lambda. É essa comparação aqui. Então, 9.168 menos o nosso lambda é 8.794. Eu tenho 374 sinistros. Então, isso significa que eu tive uma redução de 374 sinistros em relação ao que teria sido a sinistralidade caso o tratamento não fosse implantado e o que foi a sinistralidade com o tratamento implantado. Até aqui, muito parecido com o que a gente viu na aula de ontem, tá? Então, beleza, tem o nosso delta. Vamos calcular o desvio padrão de delta? Então, vou simplesmente substituir na minha equação os valores de π, kappa. Então, o nosso π está aqui, 9.168. O nosso kappa está aqui, 8.891. O nosso mi está aqui, 3.467. O nosso gama está aqui, 3.575. E o nosso lambda está aqui, 8.794. E aí o nosso lambda aparece de novo aqui. Isso resultou em 364 sinistros, tá? Ou seja, como é que eu interpreto isso? Se é um desvio padrão. Houve uma redução de 374, que é o nosso delta, tá? Que a gente calculou no slide anterior. Mais ou menos 364 sinistros. Ou seja, né, então, podendo variar de uma redução de 10, aí ficou um sinistro aqui confuso, né? Então, podendo variar de uma redução de 10 sinistros, tá? Que é 734 menos 364, tá? Até uma redução de 300 e... Ei, pessoal, esse valor ficou errado aqui, tá? Até uma redução de, deixa eu fazer aqui, 374 mais 364. Até uma redução de 738. Ficou trocado ali o 3 e o 7, ó. Tá? 738 sinistros, tá? Que é o 374 mais 364. Então, essa é a nossa interpretação deste resultado aqui, tá? Vamos avançar. Cálculo do nosso θ. Então, função do lambda, do π, do lambda novamente, do kappa, do mi e do gama. Tá? Resultou em 0,958. Tá? Esse 0,958, para saber, então, a redução percentual, tá? A gente tem que diminuir ele de 1. Tá? Então, temos 0,958
958 menos 1, tá? Então, aqui a gente está considerando essas variâncias. Então, quanto daria aqui? Daria, vamos pegar aqui, opa, escrevi bem por cima do negócio aqui. Deixa eu apagar. Então, 0,958 menos 1, tá? Daria aqui uma redução de sinistros de 4,2%, tá? Ou se eu quiser fazer 1 menos 0,958, interpretar esse valor positivo como redução, também tanto faz, tá? Então, aqui houve uma redução de 4,2% no número de sinistros, tá? Então, daqueles 9.168 lá. E aí eu tenho o desvio padrão dessa redução percentual, tá? Que é função dos mesmos parâmetros, adicionando o nosso θ, tá? Então, função do lambda, do kappa, do mi e assim por diante, tá? Então, substituindo todos esses nossos valores, aí o nosso θ, ele entra da forma que a gente calculou ele aqui, tá? Não entra o 4,2%, né? Não entra o complementar do 1 ali, né? Ele entra cheio aqui, tá? E aí eu chego num desvio padrão de 0,04, tá? Qual que é a interpretação desse desvio padrão? Então, houve uma redução de 4,2%, que é o nosso θ, menos 1, né? Mais ou menos 4% no número de sinistros. Ou seja, podendo variar de uma redução de 0,2%, que é 4,2 menos 4, até uma redução de 8,2%. Aqui a conta ficou certa. Então, 4,2 mais 4%. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês o material esse material do Banco Mundial. Aqui. Só para vocês verem quantos cenários eles fizeram para avaliação. Tá? Então, é esse material aqui, pessoal. Posso, inclusive, depois colocar ele ali nos materiais de vocês, tá? Tem toda uma introdução aqui sobre a importância da redução dos limites de velocidade, né? E tal, essa nossa curva conhecida aqui, né? Da velocidade, probabilidade de morte. E aí aqui começa, né? Toda a formulação. Então, vocês vejam que ele vai aqui, ó, todas essas continhas aqui, eu resumi para vocês daquelas equações, tá? Só para ficar mais fluido aqui o nosso cálculo. Então, foram implantadas aí, ó, essa redução de velocidade em várias cidades, ó, da Coreia, tá? Em diferentes datas, tá? E aí aqui os resultados, então, da avaliação, tá? Então, aqui tem o cálculo de todos os parâmetros, ó, nessa tabela, e aí o que eu queria mostrar para vocês é justamente isso daqui, ó. Então, o que, que a gente tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo só colocar essa canetinha aqui. Acho que não. Não, tem problema. Mas vejam que esse exemplo que eu trouxe para vocês é esse daqui, ó, considerando todos os sinistros. Então, velocidade é um fator de risco, né, para todos os sinistros, né, porque se a gente está em velocidade mais reduzida, a gente está reduzindo as chances de qualquer sinistro, né. Mas daí vejam que eles fizeram a avaliação também considerando vehicle to vehicle aqui, né? Ou seja, acidente com dois veículos. Então, carro, moto, carro, caminhão, enfim, sem considerar usuários vulneráveis. E aí, aqui, resultado, eles chegaram aqui, então vejam, né? A redução, né? Então, aqui era o nosso delta de 371, considerando todos os sinistros, considerando
só os sinistros com carro, com veículos, né, 568, tá? Com esse desvio padrão aqui. Né? Então, vejam que a interpretação, tanto olhando para o nosso delta e desvio padrão de delta, quanto olhando para o nosso θ e desvio padrão de θ, segue a mesma. Lembra aquela história que eu falei ontem, da gente se cercar, né? Então, beleza, olhei para todos os sinistros. Ah, agora olhei só para os sinistros com automóveis, com veículos, desculpa, né? Tem usuários não motorizados. Ah, mas e com os pedestres? Né? O que houve com os pedestres? Então, só sinistros envolvendo pedestre. Pedestre carro, pedestre moto, pedestre caminhão. Ah, olha aqui, houve um aumento. Tá? Sabe-se lá por quê. Daí a gente tem que investigar o que pode ter aumentado. Por que pode ter aumentado? Sei lá, os pedestres estão com a velocidade reduzida, estão atravessando a rua mais em locais fora da faixa, enfim, não sei o que pode estar acontecendo. Tá? A gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas o que o número está mostrando? Que teve um aumento. O nosso delta está mostrando que teve um aumento. É um aumento consistente? Não tanto. Por quê? No nosso desvio padrão, se a gente somar, né, então, 104. Opa, 104. Menos 121, eu posso ter ainda uma redução de 17 sinistros, né, fazendo 104 menos 121, tá? Ou eu posso ter ainda um aumento maior de 104 mais 121 sinistros, 225. Então, vejam que no meu intervalo de confiança ali, considerando o desvio padrão, eu estou mudando a minha conclusão. Então, aí eu já não posso afirmar com tanta certeza, né? A minha conclusão, ela não é tão sólida, não é tão robusta quanto nos casos anteriores. Em relação, aí aqui vejam, ó, aqui sinistros em geral, aí aqui sinistros com morte, tá? Então vamos olhar só sinistros com morte aqui. Aí de novo, olhando todos os sinistros apenas com veículos e sinistros com pedestres, né? Aí aqui, de novo, a gente tem valores, tá? Que não nos dão tanta certeza assim, tá? Por quê? Considerando sinistros com morte, eu tenho uma redução de 4 sinistros, mais ou menos 36. Então, extrapolo o meu zero aqui, né? A mesma coisa no θ, né, e no desvio padrão de θ, né? 15%, mais ou menos 28. Né? Aqui, também extrapola, né? 1 mais ou menos 28, 31 mais ou menos 32, tá? Aqui também, tá? Aqui depois resolveu avaliar utilizando os sinistros com feridos graves. Então, vejo que eu posso ter outros resultados, né? Então, aquilo que eu falei ontem para vocês, pessoal, é, assim, uma das coisas mais importantes, talvez, de tudo que a gente está falando nesse nosso final de semana, né? Existem várias formas da gente avaliar a efetividade de uma contramedida e a gente pode, né, destrinchar isso daí e entender melhor, né, como que essa nossa contramedida pode ter impactado diferentes tipos de sinistros, diferentes tipos de usuários, né? A gente poderia pensar, talvez, aqui, sei lá, velocidade de dia e velocidade de noite, então sinistros de dia e sinistros de noite. Onde será que aconteceu esse aumento dos sinistros com pedestres? Será que, particularmente, em algum período do dia, poderia utilizar essa avaliação para entender isso também, né? Para daí chegar, talvez, uma nova contramedida. Né? Esse processo ele se retroalimenta, né? Então a gente identifica um local crítico, implementa uma contramedida, avalia essa contramedida, a efetividade dela, aprende com isso, foi efetivo, não foi efetivo, poderia ter reduzido mais, poderia ter reduzido menos, planeja novas contramedidas, avalia isso novamente,
né? Usa o aprendizado anterior e assim a gente vai avançando, né? Então, por isso que esse processo de avaliação ele é fundamental, senão a gente está sempre investindo no escuro, né? Achando que reduziu, né? Ou podendo com o mesmo recurso reduzir mais do que a gente está reduzindo, né? Tudo isso a partir dessas avaliações a gente consegue fazer, certo? Bom, isso daqui só para mostrar o material para vocês. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, tá? Deixa eu ver onde estão vocês. Eu acho que eu precisava aqui de uma terceira tela no meu escritório aqui, para conseguir ficar com todo mundo à vista aqui o nosso conteúdo. Deixa eu ver. Tá, isso aqui já vimos. Pessoal, alguma dúvida daqui? Porque agora a gente vai partir para a nossa tarefas, tá? Relacionada a esse conteúdo aqui. Então, eu preciso que vocês, né, esteja tudo bem claro. Querem que eu repita alguma parte aqui, alguma coisa não ficou clara? Vamos ver na hora da tarefa. Fazendo. Vamos descobrir fazendo? Então, vamos lá, melhor jeito. Vamos para a nossa tarefa 9, então. Vamos lá, vou pegar a tarefa 9 aqui. Ela já está... deixa eu tirar essa canetinha aqui. Ela está me atrapalhando. Pronto. Tarefa 9. Vamos lá. Tarefa 9. Está aqui. Não, está aqui. Pronto. Então, o que nós temos na nossa tarefa 9, pessoal? Considere os dados a seguir sobre sinistralidade viária em locais que receberam uma contramedida de iluminação do trecho. Então, esse foi o tratamento dado, nosso remédio, para reduzir os sinistros. E em locais de controle, né, ou seja, locais de comparação que não receberam a intervenção. Então, temos aqui grupo tratamento, antes e depois, registros, né, total de sinistros à noite, tá? E aí eu tenho o nosso grupo de comparação antes e depois. Então, vejo que eu já estou falando, né, sinistros à noite, não precisa... Estou supondo aqui que para vocês aquela história dos acidentes-alvo, isso já está superado, tá? E aí temos, então, número total de sinistros à noite, número de sinistros com vítima à noite e número de sinistros com usuários vulneráveis à noite, tá? Para justamente a gente entender essas diferenças. Então, o que eu quero que vocês calculem? O que a gente acabou de ver, tá? O nosso delta, o nosso θ, o nosso desvio padrão de delta e o nosso desvio padrão de θ. Claro que para calcular tudo isso, vocês vão ter que calcular o nosso π anteriormente, tá? E interprete os resultados em relação à efetividade das contramedidas, considerando os seguintes dados de sinistros. Então, número total de sinistros, é o que nós temos aqui. Número de sinistros com vítima, é o que nós temos aqui. Número de sinistros com usuários vulneráveis, tá? Essa atividade aqui, pessoal, né, vocês vão fazer, tá? E eu vou chamar aí um de cada grupo para apresentar cada um dos casos, tá? Para a gente poder ver juntos aqui essas diferenças, tá bom? Então, pessoal, vocês estão, se vocês não têm nenhuma dúvida em relação à atividade, vocês estão liberados para fazer, só o formato de entrega, então, mesma coisa de ontem, né, arquivo único com a solução do exercício, pode ser uma imagem do exercício feito à mão, quem quiser, né, voltar aos tempos de faculdade lá, fazer as equações e tal na mão, pode fazer. Se quiser fazer aqui no arquivo de texto, utilizando o editor de equações aqui, pode fazer. Se quiser fazer tudo no Excel, pode fazer também, tá?
e daí depois cada um apresenta um. Então, só se preparem aí, né, para quem eu chamar, ter um do grupo para apresentar um dos casos. Vamos lá, então, vamos dar meia horinha aí para vocês desenvolverem a atividade até as 9h30, tá? E depois eu chamo aí um de cada grupo, e aí a gente, na sequência, avança no nosso conteúdo, tá? Qualquer dúvida, eu estou por aqui, a tarefa já está disponibilizada. Deixa eu ver se ela está ativa já. Está ativa já? Alguém conseguiu ver já a tarefa? Eu não me lembro o horário que eu tinha programado para, mas eu acho que deu certo. Conseguiram achar a atividade tarefa 9? Conseguimos sim, professor. Maravilha. Obrigado, David. Valeu. Professor, você pode voltar só no slide aí para eu tirar um print aqui da forma? Espera aí. Um pouquinho que eu perdi o ponteiro do meu mouse aqui. Tá. Formulação esse aí, toda. Eu queria o 4 e o 5 aí só. Esse aqui que está a formulação. Esse eu já fiz. E nesse. Eu queria esse aí, o 4 e 5, por favor. Isso, deixar isso aqui então para tirar o print. Esse eu já tirei já. Esse eu já tirei. Queria só o 4 e 5, por gentileza. Maravilha. Obrigado, professor. Nada. Só fazer com calma, concentradinho, que não tem mistério. Só pegar uma aguinha lá e já volto, pessoal.